dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Você tem dificuldade para compreender as cartas de Cristo? Aqueles que tiverem dificuldades, diz o Senhor, em compreender as cartas, devem ler apenas uma página por vez. Aqui nós estamos lendo uma página por vez, como estamos em grupo, né? Resolvemos também dividir o texto e ler apenas um parágrafo por dia, né? Para que a gente possa ter tempo de meditar e compreender cada trecho da carta. E ele continua dizendo, para então colocá-las de lado e meditar. Olha que essa observação do Senhor é muito importante. Colocá-las de lado e meditar. Você sabe meditar? Como é que se medita? Você pode fechar os olhos. É importante que você fique quieto no lugar. E mesmo que não esteja quieto, você está pensando nas cartas, naquilo que foi dito, né? Deixando que o texto possa fazer eco dentro de sua mente. E Jesus vai dizer em relação à carta toda, as cartas todas dele, que é importante, no futuro, a gente não criar uma religião das cartas, né? Mas deixá-las de lado e meditar. Porque a meditação é que vai fazer toda a diferença no sentido que você vai estar em contato com Deus, né? Com a consciência divina. Ok? E ele continua dizendo, gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas. Gradualmente. Não adianta você ler a carta toda de uma vez, de um dia, entendeu e jogou fora, ou então, deixou de lado. Então, gradualmente isso vai acontecendo, você vai absorvendo a sua consciência, né? Vai absorvendo o significado delas. Sua consciência absorverá o significado delas. O que significa essas coisas, né? E se você ler um trecho maior, por exemplo, uma carta por dia, eu garanto a você que cada vez que você relê essa carta, ela trará significados novos para o seu entendimento. Eu digo isso por experiência própria. E é muito importante isso, essa experiência. Você lê a carta, eu já li essa, mas tudo bem, de repente, de vários trechos, tem uma luz nova que vem, e você dá a impressão de que nunca tinha lido aquela parte da carta. E Jesus continua dizendo, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e a minha consciência transcendentes, né? Uma vez que essas páginas são o elo. Aqui a palavra elo é muito importante. O que é um elo mesmo? Você sabe? Claro que sabe, né? O elo, por dizer assim, mais comum, uma palavra mais comum de um elo é que a gente fala quando trata de correntes. Ah, tem uma corrente, então o elo de uma corrente, né? Mas o elo pode não ser de uma corrente, mas de qualquer forma é uma coisa que liga uma coisa a outra, né? E é uma coisa quase que pequena, mas é forte o suficiente para ligar uma coisa a outra, né? Parece até desprezível, mas se você considerar uma corrente, cada elo faz a sua parte de segurar e ser forte o suficiente para manter a força do que ele segura. Então, essas cartas, Jesus diz, né? Estas páginas são o elo entre uma coisa e outra. Quais são as duas coisas que esse elo está ligando? É a sua consciência, entendeu? E a minha de Cristo. Cristo é quem está falando, né? E a minha consciência transcendente, ou seja, lá onde ele está, né? Acima de qualquer coisa, você tem esse elo, as cartas,
tem esse elo. Se você não se ligou a esse elo, a carta pode estar aí, né? Muita gente não está ligada, não tem esse elo de ligação com Cristo, porque ainda não teve contato com essas cartas, ainda não quiseram ler essas cartas, não estão dando acolhida a essas cartas. Então esse elo não está podendo fazer essa ligação, né, da sua consciência com a consciência transcendente de Cristo. E enfim ele diz, aproxime-se destas cartas, é um convite, né? Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, de crenças e preconceitos. E aqui realmente é uma coisa difícil para a nossa humanidade, né, se aproximar de algo assim com a mente livre de ideias, de crenças e preconceitos. Ou seja, porque tudo isso nós temos um monte de ideias, nós temos um monte de crenças, nós temos um monte de preconceitos. E aí como é que eu vou me livrar disso para me aproximar das cartas de Cristo? Mas é isso que ele diz, porque exatamente você tem seus preconceitos, suas ideias, suas crenças, tudo aquilo que você aprendeu na sua infância, toda a sua vida, né? E aí você se aproximar com a mente livre, a mente aberta, podemos dizer assim, né? De ideias, crenças e preconceitos. E ele diz, como é que eu faço isso? Ele diz, como uma criança pequena, né? Antes dela ser doutrinada com a crença humana. Uma criança pequena. Então a criança não está cheia ainda de preconceitos, de ideias, né, de crenças, porque ainda não teve tempo para isso. Mas à medida que ela vai crescendo, aí vai lendo, vai absorvendo e vai criando suas crenças, né? Então a criança pequena ainda está com a mente aberta, né? Então Jesus Cristo chama você a se aproximar dessas cartas desse jeito, né? Ok? É como ele disse, né? Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Ou seja, uma criança, para entrar no reino dos céus, tem que estar livre de preconceitos. Ok? E é isso por hoje. Até mais.